boss. Calouros, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da nossa temporada de traumatologia forense. Então, esse é o primeiro conteúdo de 4 conteúdos, então a gente vai abordar muita coisa aqui sobre a traumatologia, que é uma matéria completamente ligada à medicina legal. Já ouviu falar de medicina legal? Se não ouviu, relaxa que a gente tem um bom bate-papo aí para você saber tudo sobre medicina legal. E nessa sequência de 4 aulas, vocês vão aprender os conceitos básicos da traumatologia, definições dela. A gente vai ter um bate-papo aqui sobre as terminologias, então eu vou falar sobre lesões, tipos de lesões, as contusas, as cortantes, a gente vai pincelar também com trauma balístico, a gente vai falar o sistema judiciário também, como que funciona relacionado à traumatologia forense, vamos abordar casos históricos, a gente vai falar também sobre exemplos típicos de lesões por força contundente. Então, bom, acho que todo mundo recebeu a grade curricular, né, que está inclusive, foi enviada lá no nosso grupo do WhatsApp, o grupo exclusivo aí de alunos. Então, para você que está aqui, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Já separe seu caderno e caneta para fazer anotações, embora eu vá liberar material de resumo lá no nosso grupo fechado, mas é importante que muitas coisas que eu vou passar aqui, às vezes não estarão aí nesse material de resumo, tá bom? Bom, em algum lugar dessa tela vai ter uma área aí para você fazer comentários, é importante você comentar, principalmente se tiver dúvida. Então, conforme eu for avançando no assunto, conforme eu for trazendo o conteúdo, é legal você, surgiu dúvida, já coloca aí no comentário, porque sim, eu leio os comentários, então depois eu posso tirar algumas dúvidas aí através das minhas redes sociais, beleza? Então é isso, vamos dar o start, tá? A gente vai começar, calouros, com a definição de traumatologia forense. A traumatologia forense, ela é uma subespecialidade da medicina legal. Então ela se concentra na interpretação e análise de ferimentos e lesões, e isso tudo é resultado de algum tipo de trauma. Então é muito claro, né? Se tem algum ferimento é porque houve, né, uma agressão ali, então houve um trauma. Esse campo, ele envolve a traumatologia, ele envolve a aplicação de conhecimentos médicos, mais especificamente da área de traumatologia no contexto jurídico, beleza? Então, para vocês entenderem melhor, vamos imaginar aqui que um detetive esteja investigando um caso suspeito de agressão física. Nesse cenário, o papel aí do médico legista especializado em traumatologia forense vai ser examinar a vítima, identificar o tipo, a gravidade e a causa provável dos ferimentos. Olha só que legal. Então essa análise ela pode incluir o estudo de contusões, fraturas, ferimentos por arma branca ou arma de fogo, pode ser queimaduras também. Então a identificação correta desses ferimentos ela vai ajudar a esclarecer o que aconteceu. Tá? Então o objetivo é sempre esse, esclarecer o que rolou ali. Então vai indicar, por exemplo, se o ferimento foi causado por um acidente ou se de repente foi intencional, tá bom? Então a traumatologia ela não se limita, calouro, apenas à análise de ferimentos de pessoas vivas, tá? Então ela também é fundamental na investigação de casos de morte suspeita, onde é necessário a gente determinar se aquele trauma, se aquela lesão foi a causa da morte e quais circunstâncias que poderiam ter levado, né, essa pessoa até o óbito. Então, no contexto geral aí do nosso país, a traumatologia forense
ela é uma ferramenta muito, muito importante. Acho que tá passando o slide aí, né? Tá passando? Show! Então, então a traumatologia é uma ferramenta bastante importante na resolução de crimes e na administração da justiça de modo geral. Então, muitos casos hoje tem aí no nosso país envolvendo violência doméstica, agressões, acidentes de trânsito. Então, tudo isso é investigado com a ajuda desses profissionais dessa área, tá? Por exemplo, num acidente de trânsito, onde tem vítimas ali com ferimentos, o médico legista ele pode ser convocado para determinar a gravidade dos ferimentos e se eles são condizentes com o relato do acidente, tá? Isso pode ajudar a identificar se houve negligência ou intenção de causar danos. Tem isso também, né? Às vezes a pessoa não foi exatamente um acidente, ela quis matar outra pessoa, por exemplo, né? Então tem o doloso, o culposo, depois a gente vai falar de homicídio também, tá? Mas tudo isso vai contribuir aí para o esclarecimento dos fatos, beleza? Então a traumatologia forense, ela é essencial para ajudar, para auxiliar ali na busca da verdade em processos judiciais. Por quê? Porque fornece dados científicos que embasam, né, essas decisões judiciais. Quando a gente fala de decisão judicial, pessoal, nós estamos se referindo ao seguinte: houve um acidente de carro com vítima e essa vítima ela foi a óbito, tá? É aberto automaticamente um processo. Então a pessoa que causou ou os envolvidos naquele acidente, eles responderão a um processo para elucidar ali o que aconteceu. Esse motorista estava sob efeito de alguma substância, né? Estava alcoolizado, conhecia a vítima, ou saíram da porta de uma balada e houve uma discussão e aí houve uma perseguição que culminou aí realmente no acidente, né? Fatal. Então, tudo isso é para responder esse contexto jurídico, beleza? E qual que é a diferença entre a traumatologia forense e outras disciplinas desse mundo forense? Então, a medicina forense, ela é um campo muito amplo, tá? Que incorpora várias disciplinas. Então, todas elas são centradas na aplicação do conhecimento médico ao sistema jurídico. Então, é por isso que se chama medicina legal. Vocês percebem que, né, tem aí a junção de duas palavras. Então, a traumatologia forense, ela é só uma dessas disciplinas. Por quê? Porque o foco principal está na análise e interpretação das lesões físicas. Só que existem outras disciplinas dentro desse mundo forense, tá? Cada um tem o seu próprio foco e o seu próprio, sua própria forma de aplicação, tá? Sua própria aplicação específica. Então a gente tem, por exemplo, a toxicologia forense. Então a toxicologia, ela se concentra na detecção e interpretação de substâncias tóxicas ou drogas no corpo humano. Então, por exemplo, se uma pessoa é suspeita de ter sido envenenada, um toxicologista forense ele pode analisar as amostras de sangue, fazer uma coleta de tecido, né, para identificar qualquer substância tóxica ali presente. Então é diferente da traumatologia, que se concentra em lesões físicas e não em substâncias químicas. Rodrigo, por que você está explicando isso, professor Rodrigo? Porque eu quero que você aprenda um pouco além da traumatologia, tá? Para você começar a expandir um pouquinho a sua cabeça e entender que existem sim outros campos, né, que são tão importantes quanto. Então a gente começa a entender que tudo isso está conectado, uma rede neural, beleza? Nós temos aí também a psiquiatria forense, né? A psiquiatria forense ela se ocupa ali na intersecção entre a saúde mental e a lei. Então isso pode envolver a avaliação da capacidade de uma pessoa, de um indivíduo, ir a julgamento, ou seja, entender as acusações contra ele e ajudar em sua própria defesa, avaliar a sanidade de um indivíduo no momento de um crime. Então, será que, né, é tantã, é da cuca? Então, avaliar o risco de comportamento violento ou criminoso no futuro. Então, isso também é diferente da traumatologia, que se concentra em lesões físicas e não em questões de saúde mental.
Nós temos também a odontoforense. Então a odonto ela já envolve a aplicação da odontologia ao sistema legal, por isso que fala odontoforense, né? Então isso pode envolver a identificação de indivíduos por meio de registros dentais. O dentinho, sim, ele é utilizado para conseguir fazer análise de marcas de mordida ou até estudo de restos humanos, né? Quando os métodos de identificação tradicionais não são possíveis. Rodrigo, você falou inglês para mim, traduz esse negócio aí, professor. O que acontece, calouros? Quando uma pessoa vai a óbito, quando ela falece, nem sempre essa pessoa está com documento, né? Às vezes tem corpos aí que são achados no meio do mato e tudo mais, e às vezes esses corpos eles são achados em um estado meio avançado de decomposição, de putrefação. Portanto, tem que ser feito, né, o reconhecimento desse cadáver, no caso, de outras maneiras. Quando não dá para coletar digital, quando não dá para ter os modos tradicionais de identificação, aí tenta identificar pela arcada dentária, tá? Então, temos a patologia forense também. Então, enquanto a traumatologia se concentra em lesões devido ao trauma, a patologia ela já tem um escopo mais amplo, né? Então, ela já pega qualquer causa da morte, incluindo doenças naturais. Então, os patologistas, eles realizam necrópsias aí para determinar a causa e a maneira da morte, beleza? Então, em resumo, é isso, só para vocês saberem que existem outras áreas além da traumatologia e que tudo isso está, sim, ligado com a medicina legal, tá? Em prol da justiça. Então, a gente vai falar agora, calouros, da terminologia do que são, né, lesões contusas, lesões cortantes, e vamos falar um pouquinho também de trauma balístico, tá? Então, o que são lesões contusas? São ferimentos causados pelo impacto de um objeto contundente no corpo. O que é uma coisa contundente? É que não tem borda afiada, tá? Não é afiado. Então, essas lesões, elas podem variar em gravidade, dependendo da força do impacto e da área do corpo atingida, né? Então, contusões, hematomas, fraturas, luxações, concussões, são exemplos de lesões contusas, tá? Um exemplo comum aqui, quando alguém cai e se machuca, ou é atingido por um objeto, né, como uma bola ou um martelo, por exemplo, esse tipo de lesão também pode ser um indicativo, por exemplo, de maus tratos, violência doméstica, né? Então, quando aparecem principalmente em locais suspeitos, tá? Aí nós temos as lesões cortantes, aqui não tem nem erro, né? Não tem nem como errar. Então, lesões cortantes são ferimentos que acontecem quando um objeto afiado, né? Vou pegar aqui um objeto afiado, tenho aqui, ó. Isso aqui é uma pinça, mas não deixa de ser um objeto afiado. Então, quando esse objeto afiado ele entra em contato com a pele, ele causa uma ruptura, ele causa um corte. Então isso pode acontecer, por exemplo, ao manusear uma faca de cozinha, ou em um cenário mais grave, né, como um ataque aí com arma branca. Então, nas lesões cortantes, são geralmente caracterizadas, né, por bordas limpas e irregulares, tá? Então acho que vai aparecer a imagem aqui no slide. Na medicina forense, as características do ferimento, como o tamanho, a profundidade, o ângulo, tudo isso ajuda a identificar o tipo de arma usada e a direção do ataque, tá? Agora a gente falando agora sobre trauma balístico, isso é o básico aqui, o arroz com feijão para vocês entenderem, né, a base da traumatologia. Trauma balístico, a gente sempre se refere a ferimentos causados por projéteis. Então, os projéteis são disparados por armas de fogo, revólveres, pistolas, rifles, e tem diferença, tá? Tem gente que fala assim, tudo é a mesma coisa, tudo se enquadra como
como arma de fogo, tem diferença, beleza? Principalmente na traumatologia. Mas vai ter exemplo aqui, eu já quero me antecipar e passar mais coisa, mas vamos lá, vamos por partes, né? Seguir aqui o script, então, que a gente definiu aí na nossa grade curricular. Então, esse tipo de trauma, calouros, ele é muito complexo. Por quê? Porque a lesão, ela não é causada apenas pelo projétil em si. Estou até procurando aqui um projétil, né? A gente tem alguns modelos aqui, mas não está perto de mim, está no laboratório. Mas, então, o que acontece? Tem uma paradinha quando esse objeto ele atinge o seu corpo, que é causado pela energia cinética. Então a energia cinética ela é transferida para o seu tecido ao redor da trajetória ali do projétil, tá? Então a entrada do projétil, Rodrigo, o que é projétil? É bala. A bala, pum, atirou, a bala sai. Aquilo lá a gente chama de projétil, tá? Então é só a pontinha da bala ali que sai. Então a entrada do projétil é geralmente marcada com uma pequena ferida perfurante, só que a saída, quando sai, né, é geralmente maior e mais irregular. Por que isso? Porque quando você é baleado, ou quando aquele objeto, né, durante o trajeto dele, ele atinge alguma coisa, ele vai liberar aquela energia e ele vai sair empurrando tudo que tem. Então, como a gente é composto de carne, né, então atingiu, vai sair empurrando cartilagem, tecido, osso, tudo que tiver na frente ali. Por isso que a entrada é sempre pequenininha, mas a saída é enorme, tá? Eu vou pedir, inclusive, para a equipe colocar aqui uma imagem sobre entrada e saída de PAF, que é projétil de arma de fogo, tá bom? Então, a trajetória também do projétil, calouros, ela pode causar lesões internas bem graves, né? Mesmo que as feridas de entrada e saída pareçam relativamente pequenas. Às vezes, pum, a pessoa tomou um tiro no ombro. Você vê uma bolinha ali na parte da frente e uma na parte de trás. Ah, não pegou nada. Na verdade, não. Então, pode ser que tenha estilhaço. Então, tem uma grande variedade de coisas que podem acontecer quando uma pessoa é baleada, tá? Então, um exemplo disso, desse tipo de lesão, é vista sempre em vítimas de tiroteio, isso é óbvio, tá? Então, antes da gente avançar e falar das lesões propriamente ditas, a gente precisa definir o que é lesão, né? A gente vai definir as lesões corporais sob o ponto de vista jurídico. Isso é muito importante de vocês saberem, tá? Então, as lesões corporais, de acordo com o Código Penal, elas são consideradas como danos à saúde ou ao corpo de uma outra pessoa, beleza? Então, elas são divididas, pessoal, em diferentes categorias, tá? Então, tem as leves, as graves, as gravíssimas e aquelas que resultam em morte. Então tem aí, acho que está aparecendo no slide, né? Artigo 129 do Código Penal, artigo 129, primeiro inciso e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. As lesões corporais leves, mesmo não possuindo uma definição específica lá no capítulo 2º do Código Penal, elas necessitam de uma avaliação pericial. Então são danos que afetam a pele, só que é de uma forma subcutânea, né? Então os pequenos vasos sanguíneos ali, eles são danificados. Então esse tipo de lesão, a lesão corporal leve, ela apresenta pouco efeito no funcionamento do corpo e a recuperação é muito rápida. Então, os peritos frequentemente classificam como lesão insignificante, né? Que não afeta a normalidade biológica ali daquela pessoa, tá? Por outro lado, nós temos as lesões corporais graves, já são aquelas que colocam a vida daquela pessoa em risco, beleza? Então, elas podem causar um dano permanente em partes do corpo, dano nos nossos sentidos, nas nossas funções.
pode impossibilitar uma pessoa de realizar suas atividades do dia a dia ali por mais de 30 dias até, né? Ou provoca um parto prematuro, tá? Então aí a gente tem, depois dela, as lesões corporais muito graves. Então elas acontecem quando a pessoa ela tem uma incapacidade permanente para trabalhar. No caso, é o que a gente chama hoje de invalidez, né? Inclusive tem o INSS aí que faz as suas perícias, pois é. Então é um perito lá do INSS que fica responsável por avaliar se aquela pessoa de fato está no estado de invalidez ou não. Tanto que houve um pente fino aí em meados de 2017, não me recordo exatamente da data, mas acho que foi isso, 2017, talvez 2015, mas o INSS pegou aí para fazer um multirão de perícias e teve um monte de gente que tinha aposentadoria por invalidez e perdeu, porque sob o ponto de vista jurídico não estava tão inválido assim, tá? Então é isso, beleza? O que se enquadra como lesão corporal muito grave? Além da invalidez, doença incurável, perda ou inutilização de partes do corpo. Então o cara tava lá trabalhando numa prensa, numa fábrica e pum, a prensa prensou o braço dele. Pode até não ter amputado o membro, mas se ficou definitivamente inutilizável, né, a pessoa tá no estado de invalidez. Beleza? Então já se enquadra, né? Então perdeu ali, inutilizou uma parte do corpo dela. Então também sentidos, né? Então a gente tem o nosso olfato, a gente tem a nossa visão, então são os sentidos que a gente tem. Perdeu um sentido também se enquadra como invalidez. Perdeu função, houve deformidade que possa durar para sempre, né? Pô, se de repente enfiou a mão no ácido lá sem querer, ou caiu um ácido nos seus olhos, ou caiu um ácido na sua mão que deformou ela para sempre. Então, se enquadra aí como grave, tá? Gravíssima. Então, a gente tem, aliás, gravíssima não, essa é grave. Então, ou também pode causar aborto, tá? Vocês vão ver que sempre vai ter um pedaço dessas lesões sempre voltada para a questão de gravidez, tá? De gestacional. Então, é sempre isso. Bom, doença incurável, só para deixar bem pautado aqui para vocês, doença incurável é definida como uma alteração ou mudança biológica, mudança no nosso sistema, causada por uma ação intencional, tá? Que prejudica a saúde geral da pessoa. Então, só para deixar bem claro aqui, beleza? Aí a gente tem as lesões corporais muito graves, muito sérias. Então, essas lesões, elas acontecem quando a pessoa fica permanentemente incapaz de trabalhar, adquire uma doença sem cura, perde ou tem partes do corpo, sentidos e funções inutilizados, ganha uma deformidade que não desaparece ou sofre um aborto, tá? E aí, por fim, a gente tem as lesões corporais que resultam em morte, bem óbvio, né? Então, nessa situação específica, a pessoa machuca a vítima, mas sem a intenção de matar. Só que as evidências mostram que ela não assumiu o risco de causar morte, e isso não era o que ela queria. Então o ato foi intencional, mas o resultado não foi planejado. Então aqui a gente começa a ter a diferenciação de doloso e culposo, tá? Então guardem bastante essa diferença. Avançando aqui no assunto, quando a gente estuda sobre traumatologia, sobre a forma com a qual as coisas ofendem a nossa saúde, nós chamamos sempre de agentes. Guardem isso também na cabeça de vocês. Uma lesão pode ser produzida por vários agentes. Rodrigo, como assim? Pega a visão. Esses agentes que podem danificar, né, o seu corpo de alguma forma, eles podem ser de ordem mecânica, de ordem física, de ordem química, de ordem físico-química. Então, tem os dois agentes aí.
de ordem bioquímica, de ordem biodinâmica e de ordem mista. Rodrigo, você está falando em inglês para mim? Confia que você vai entender. Tenho certeza que até o final da aula vai ficar claro. Embora a gente tenha teremos um relacionamento não tão de longo prazo assim, mas um pouco, né? 4 dias aí junto com o prof aqui é um tempo razoável para que a gente desenvolva um relacionamento. Bom, dando uma lubrificada nas cordas vocais, então só fazendo um adendo. A gente não considera como ofensa corporal lesões traumáticas nos seios, nas coxas, na vulva, na vagina, na boca, no útero, né? Então, em ambos os sexos, tá? No ânus. Então, Rodrigo, você tá me falando que uma pessoa que foi violentada não é considerado um trauma? Não cabe dentro da traumatologia? O que acontece? Essas lesões, calouros, elas são consideradas ofensas contra a honestidade e não ofensas corporais. Então elas têm uma implicação mais grave na integridade física e também psicológica aí daquela vítima, né? Então, assim, elas são tratadas como crimes específicos. Então, é bem diferente de lesão corporal em geral, tá? Então, tudo tramita de uma forma mais grave, vamos dizer assim. Isso aqui tá num nível acima da traumatologia. Dá muito mais problema, beleza? Então, vamos iniciar falando dos agentes. Nós temos aqui, calouros, os agentes causados por energia de ordem física. As lesões causadas por energias físicas, elas são detectáveis quando alteram o estado físico do nosso corpo, tá? Então essas lesões, elas podem ser causadas pelo calor, eletricidade, pressão do ar, radiação, luz, som. Então vale notar que as energias produzidas por eletricidade e calor são as mais comuns, né, no dia a dia. A gente se machuca mais por causa de eletricidade e calor. É difícil você ver um caso, não é impossível, tá? Mas é difícil você ver um caso de uma perícia a pessoa teve uma lesão por radiação. Não é impossível. Inclusive teve um caso aí de um cara que, acho que foi uma mulher, se eu não me engano, que pegou num lixão, descartaram aí um objeto que tinha um nível de radiação expressivo, e aí o cara achou aquilo no lixão, o negócio brilhava, levou para casa. Tá no jornal, depois eu vou procurar isso aí, mas quem tiver curiosidade joga no Google, tá? E aí, cara, exterminou a família inteira da pessoa, porque imagina, um objeto radioativo, né? O problema da radiação é que ela... Não vou falar isso agora, vou falar depois. Vou falar depois do que a radiação causa na gente, porque senão eu vou desfocar aqui da aula. Então vamos lá. Começando por temperatura. Então, as lesões por temperatura, elas acontecem por causa de calor ou frio, tá? Então, pode ser mais ou menos sérias, né? Dependendo do quão intenso e longo foi a exposição daquela pessoa ao elemento térmico. Então, por exemplo, frio. As lesões causadas pelo frio, elas são chamadas de congelamentos e são bem parecidas com queimadura. Rodrigo, você está falando que eu meter a mão no gelo e deixar lá é a mesma coisa que eu estivesse colocando a mão no fogo? Putz, é quase igual, tá? Tem algumas diferenças, obviamente, mas o problema da gelatura, né, é que você pode perceber isso um pouco tarde, e vocês vão ver algumas imagens que eu coloquei aqui para destacar esse conteúdo. A questão é que lesões pelo frio, elas podem causar muitas mudanças no nosso sistema nervoso, tá? Sonolência, convulsão, alucinação, você pode ficar lelé da cuca, dificuldade de movimento, você pode ter o local anestesiado, então você para de sentir, você pode ter o local inchado, ou pode até mesmo ter falta de sangue nos órgãos, tá? Então, os congelamentos,
eles são classificados em graus. E o pessoal aí do sul, né, sabe que tem uma campanha muito forte em dias extremamente frios, de ligar pro socorro, né? Algumas prefeituras têm em específico um canal para resgatar morador de rua, que eles sofrem bastante com isso, tá? Então, tá dentro do mundo pericial aí também, importante de você saber. Então, os congelamentos, eles são classificados em graus, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Então, no primeiro grau, a pele nossa, ela fica pálida ou avermelhada. Quando fica pálida ou avermelhada, a gente chama de eritema, tá? É um termo técnico aí para essa queimadura de primeiro grau. Segundo grau, vermelhidão da pele, que também é eritema, só que aí tem formação de bolhas com sangue dentro, tá? Terceiro grau, já faz ali uma formação de casca preta e fica bem aderente, bem grosso, né, bem espesso ali, junto com a morte dos tecidos moles. E aí o quarto grau é a necrose ou desarticulação. Desarticulação não precisa nem falar o que é, né? Você pega uma pecinha do Lego, você pega o bonequinho do Lego e faz assim no braço dele, assim, ó, e sai. Então isso é desarticular, beleza? Aí a gente tem a hipotermia. Então a hipotermia, ela acontece quando a pessoa é exposta a temperaturas extremamente baixas, que vão além do que o corpo consegue compensar para se manter aquecido. O seu corpo, calouro, ele faz uma regulação automática da sua temperatura, por isso que a gente tem a sudorese, né? Então você vai fazer um exercício, você não começa a suar. Então tem pessoas assim que tem essas glândulas sudoríparas mais que tem menos intensidade, mas enfim, o seu corpo já faz isso, tá? Só que chega um ponto que você não consegue regular, porque está muito frio. Então o limite dessa compensação, que vai esfriando, o que seu corpo faz? Ele vai lá e esquenta. Esfria mais, seu corpo vai lá e esquenta. O movimento de espasmo, sabe quando você fica com muito frio e aí você começa a bater queixo? Isso é um regulador do seu corpo. Você treme justamente para que a liberação de energia ela seja mais intensa. Obviamente você vai queimar mais energia, você vai queimar mais caloria. Então isso é uma forma do seu corpo tentar evitar que você morra, que você entre nesse estado de hipotermia, tá? Então qual que é o limite dessa compensação? Ela é chamada de hemeotermia, e é geralmente quando a temperatura retal, vocês sabem que o reto, né, é o nosso ânus, então é quando a temperatura retal chega a 30 graus. Só por curiosidade aqui para vocês saberem, quando a gente vai aferir a temperatura de um animal, independente do animal que seja, nós aferimos a temperatura pelo reto, tá? Então a galera que é da medicina veterinária, isso aqui é um plus, né? Rodrigo, como é que você sabe disso? Porque eu sou diretor de um colégio politécnico, então eu tenho um conhecimento aí um pouco além da traumatologia e da área de medicina legal no geral. Sei um pouco de perícia, mas eu também estou envolvido na área de medicina veterinária, embora eu não seja médico veterinário, tá? Então, a gente faz essa aferição aí pelo reto. Tá? Não é o caso dos humanos, que a gente faz pela região axial, que fala, né? Que é literalmente aqui da axila. Inclusive tem técnicas de Thanato que é feita pela região axial, mas isso é assunto para uma outra aula. A hipotermia, calouros, ela pode causar mudanças, alterações aí no nosso sistema nervoso. Então coriza, tremor, alucinação, convulsão, dificuldade de movimento, e leva à morte, né? Então um corpo aí que a pessoa tenha ido a óbito por hipotermia, ele apresenta alguns sinais como rigidez, então o corpo fica duro, uma rigidez muito forte e precoce. Então precoce por quê? Porque a gente tem, quando uma pessoa ela morre, a gente tem os sinais, né, que decretam aí que a pessoa realmente morreu, que é o livor, algor e rigor mortis. Então é o LAR, né? Então é um acróstico isso. Então, o livor, rigor e algor, o segundo é o rigor, então o corpo fica rígido, né? Só que isso acontece não imediatamente, demora um certo tempo para acontecer, tá?
E isso acontece precocemente no caso de hipotermia. Então, a gente tem aí espuma com sangue nas vias respiratórias, sangue mais escuro, que coagula um pouco. A gente tem sinais de anemia cerebral, a gente tem pequenas hemorragias e úlceras na mucosa do estômago, né, chamadas úlceras de Wisniewski. Olha que nominho esquisito, né? Mas tá aí no slide para você, Wisniewski. Então a gente tem a separação das suturas cranianas, então vou pedir para a equipe colocar aí também no slide, sutura craniana, Rodrigo, o que é isso? No nosso crânio, vocês vão ver, acho que na imagem aí tá aparecendo, né? Tem umas linhazinhas no crânio, então isso é a sutura craniana, então rompe, tá? A gente tem marcas de hipóstase, vermelho clara, inchaço em vários órgãos, então, enfim. Então tudo isso faz parte aí do processo, né, do frio. Agora falando sobre o calor. Então o calor que vai além do que o corpo consegue controlar fisicamente, ele pode ser difuso ou direto, tá? O limite de controle térmico fisiológico, ele é considerado quando a temperatura do ambiente excede 30 graus. Putz, tô na praia lá, um calorzão de 38 graus. Você tá 8 graus acima do que é, né? Já tá excedente ali, do que é permitido. Então, principalmente quando o vento tá escasso, a umidade relativa do ar é superior a 60%. Então, para determinar esse percentual, a gente leva em conta variáveis, né, de intensidade, a duração também da exposição ao calor. Então, você que vai pegar uma praia aí, tome cuidado, tá? Fique sempre embaixo do guarda-sol. O pessoal que fica lá fritando, cozinhando no sol, cara, isso tem um risco que você não faz ideia. Então, toma cuidado, tá? Não é saudável para o nosso corpo. Então, o limite de controle térmico, então sempre marca aí 30 graus, tá? Falando agora sobre o calor difuso ou termonose. Isso acontece quando o calor é proveniente do ambiente, podendo ser por insolação, então em locais abertos, né, uma praia, ou raramente em espaços fechados, mas também pode acontecer por intermação. O que é intermação? Quando o calor excessivo é gerado artificialmente, tipo uma estufa, beleza? Então, os sintomas de insolação ou intermação incluem dor de cabeça, náusea, temperatura corporal muito alta, podendo chegar a 44 graus. Então, você já pensou? Uma pessoa com 38,5 já é considerado febre, né? Pessoa 44 graus, teu corpo tá fritando, falando assim, pelo amor de Deus, joga uma água gelada aqui em cima, porque sai fumacinha de você, cara. Tontura, batimento cardíaco acelerado, vermelhidão na pele, pele e a mucosa seca, problema de visão e audição, aumento da pressão sistólica, diminuição da diastólica, distúrbios nervosos que podem levar a alucinações. Deixa eu ver se está tudo certo com a nossa transmissão aqui. Está tudo certo? Está tudo certo. Então vamos dar continuidade. Vamos lá. Bom, e aí por fim, né, pode levar também ao coma, tá? Então, além disso, pode haver rigidez no pescoço, perda de reflexo, dificuldade de abrir a boca. E aí a confirmação de óbito, nesses casos, é examinando as condições do local e verificando se não tem outras lesões ali que podem indicar ali uma causa diferente da morte, né? Aí nós temos o calor direto. Quando a gente é exposto diretamente ao calor, o nosso corpo reage causando queimaduras. Isso é muito óbvio, né? Papo para criança. Mas, de acordo com a classificação de Hoffman e Lucena, olha que nominho bonito, né? Hoffman, uma coisa... Hoffman. É uma coisa meio europeia, né?
Então, essas queimaduras, elas podem ser de diferentes graus. E dependendo de quão profundas são, né, aí a gente vai definir elas como queimadura de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, tá? Então, queimadura de primeiro grau é quando apenas a camada superior da pele, a epiderme. Então, para quem não sabe, a nossa pele é composta de camadas. São 3 camadas principais aí da pele que a gente pauta, principalmente quando falamos de papiloscopia. Falaremos disso em algum momento, tá? Mas, se você quer saber mais sobre esse mundo forense, me acompanha nas redes sociais, coloca lá Ciências Mortuárias, você vai ver a minha carinha, minha fotinha, e eu tô sempre abrindo caixinhas de perguntas aí nas minhas redes sociais. Então, se de repente você fizer uma pergunta aqui e eu não respondi, manda lá na caixinha de perguntas do Instagram, possivelmente eu vou estar te respondendo, tá bom? Então, nos meus stories, né? Eu abro caixinha aí nos meus stories. Então, vamos continuar aqui. A queimadura de primeiro grau acontece na camada superior, então a gente tem a derme, a epiderme e a hipoderme. Então acontece na epiderme, que é a primeira camada da pele. Então a pele fica vermelha, dói. Quem nunca se queimou, né, num isqueiro? Quem nunca se queimou acendendo um fogão? Quem nunca se queimou numa churrasqueira? Então isso é conhecido como sinal de Christensen. Nominho esquisito, né? Mas tá aqui no slide para você e eu não vou repetir ele porque não é minha praia, tá? Mas tá aí para você saber. Então, depois que a pele se descama, a pessoa ela se recupera completamente, beleza? Aí nós temos a queimadura de segundo grau. Além da vermelhidão, bolhas cheias de um líquido claro, elas começam a aparecer na pele, né? Esse é o sinal de Chambert. Então, se essas bolhas estouram, a pele vermelha e a camada de pele abaixo da epiderme, que no caso é a derme, ela fica exposta, tá? Então, tem uma bolinha aqui, você vai, estoura a bolha, aí tem uma pele por baixo, beleza? Então, você já tá vendo as 2 camadas ali, show? E óbvio, né? Geralmente a recuperação é completa e não deixa cicatriz, tá? Aí nós temos a queimadura de terceiro grau. Essas queimaduras, não sei se alguém, só ressaltando uma informação aqui, eu não sei se alguém vai falar assim, a queimadura de segundo grau é de boa. E aí você pensa na bolinha, né, que você fez aí porque se queimou com isqueiro. Agora imagina uma pessoa com queimadura de segundo grau em 20% do corpo. Você com umas bolhas desse tamanho, cara, é dolorido, dói muito, muito. Qualquer tipo de queimadura dói. Só que por isso que tem as porcentagens, né? Então esse indivíduo teve tantos por cento do corpo ali queimado, né? Danificado, queimadura de primeiro grau. Primeiro grau já dói, imagina 10% do seu corpo, é uma área que representa 10%, né? Do seu físico, é muito dolorido. Tá? Então, retomando aqui, queimadura de terceiro grau. Essas queimaduras, elas causam a morte e a mudança de cor dos tecidos moles nossos, e eles ficam com uma cor castanha, tá? A recuperação de uma queimadura desse tipo, ela deixa cicatriz. Então, queimadura de terceiro grau vai ficar com cicatriz. E a de quarto grau é o tipo mais grave de queimadura, é onde os nossos tecidos eles são queimados até o ponto de se tornarem carvão, inclusive os ossos, tá? Dentes, os dentes eles ficam com uma cor cinza. Então, quando alguém tem queimaduras de quarto grau por todo o corpo, que a gente chama de cadáver carbonizado, né? O corpo e os órgãos eles diminuem de tamanho. Por quê? Porque você já deve ter ouvido falar que o nosso corpo é composto de 70% de água. E é composto de água mesmo. Ah, Rodrigo, mas essa água ela fica mole dentro do meu corpo? Não. O seu tecido, ele se alimenta, né? Ele é composto, aliás. Eu ia falar que ele se alimenta de água. É verdade, ele se alimenta. Você precisa estar hidratado. Por isso que tem a OMS lá, que é a Organização Mundial da Saúde, ela fala que você precisa beber, se não me engano, 50 ml de água por quilo corporal. Então, se você tem 80 quilos, você vai fazer 80 vezes 50 e aí você vai ter a quantidade de água que você toma. Não confia no que eu tô falando, tá? Quando eu dou uma informação, eu sei do que eu tô falando, eu falo, é isso,
tenho certeza. Então só essa informação do OMS aí que eu não lembro se é exatamente 50 ml por quilo corporal. Então quem tiver dúvidas, entre no site da OMS ou dá um Google aí, mas eu acredito que seja isso. Eu pelo menos tomo porque eu treino, enfim, é uma outra pegada, né? Então, os órgãos, eles diminuem de tamanho porque ocorre a desidratação. Quando uma pessoa é carbonizada, vai ter uma redução significativa ali. Aquela pessoa tem 70% de água, for carbonizado, não vai sobrar nada. Então ocorre a desidratação e os membros, eles se dobram, né? Que a gente conhece isso como uma posição de lutador ou sinal de De Verge. A pele, ela fica preta, as vias respiratórias também ficam queimadas e vocês estão vendo aí uma foto, né, de uma traqueia aberta e na verdade tem aí o canal do pulmão. Então acho que fica bem claro aí para vocês verem os efeitos. Esse caso que eu coloquei aí para vocês, eu tô falando com uma linguagem bastante tranquila, que eu acho que ninguém aqui é da área de medicina, ou se tiver uma minoria, né? Então aí teria que explicar sobre os alvéolos pulmonares, como que funciona o processo de troca gasosa no pulmão, né? O porquê que chega a esse ponto de negritude total que vocês estão vendo aí. Mas esse caso não é de um caso de carbonização, tá? É o caso de um pulmão de uma pessoa, do canal de uma pessoa fumante, só para vocês verem. Mas não fica muito diferente do que tá aí, beleza? Então eu coloquei na imagem só para deixar um pouco mais dinâmico aqui a explicação, perfeito? A avaliação forense, ela precisa observar as características exibidas no corpo para determinar a hora da morte. Então, se a pessoa morreu devido a queimaduras, pode ser que se encontrem, né, queimaduras aí no interior da garganta, na laringe, nos brônquios, fuligem ali também nos canais respiratórios. Então, se houve monóxido de carbono no sangue, isso confirma que a vítima sofreu as queimaduras antes de morrer, tá? Então, aí tem mais uma imagem de uma mão, né, de um cadáver que foi carbonizado. Beleza? Então, até aqui tá tranquilo? Deixa eu ver aqui a transmissão. Estamos com quase 1 hora de aula, calouros. Então, bom, eu vou encerrar por aqui essa primeira aula. E nós temos aqui a nossa grade curricular. A gente vai falar sobre lesões por força contundente. A gente vai falar das lesões por arma branca, característica e avaliação forense. A gente vai falar a natureza e as características distintas aí da lesão por arma branca. Eu aguardo você para essa aula fantástica, calouro. E é muito importante que você acompanhe lá no nosso grupo toda a sequência dos eventos que nós teremos. Enfim, qualquer outra informação, confie apenas nos administradores lá do nosso grupo, beleza? E eu vou encerrar por aqui. Vocês vão receber lá no grupo de alunos do WhatsApp o material de resumo dessa aula, mas o nosso tempo está indo embora e forte abraço e até!